Olá, estamos começando mais uma live aqui pelo perfil do Parlamento Aberto no Instagram. Hoje uma live muito especial com a presença do prefeito de Piracicaba, Barjas Negri. Então vamos falar aqui sobre todas as ações que a prefeitura está desenvolvendo para enfrentar a pandemia do coronavírus em Piracicaba. Temos já uma pauta aqui elaborada, esperamos também a participação de todos que estão entrando aí, para que em instantes a gente já vá conversando com o prefeito. Já falei com a assessoria dele, com a Udi Valentim, ela já está falando com o prefeito e em instantes ele já chega por aqui para a gente conversar. Lembrando que hoje em Piracicaba tivemos 12 novos casos confirmados, né? Então, ao total agora são 152 casos confirmados, sendo que já são 13 óbitos também, tá? Então, Piracicaba continua com uma linha, com a curva ascendente aí dos casos do coronavírus em Piracicaba. Mas estou vendo aqui que a Udi Valentini já entrou e acredito que em instantes o prefeito Barjas Negri também vai entrar aqui para poder a gente conversar e falar sobre o enfrentamento na cidade. Lembrando que o governador do estado, João Dória, hoje determinou a obrigatoriedade do uso de máscaras, né, em todo o estado. Então, não apenas em locais de aglomeração, como, por exemplo, né, mantém, claro, em locais de aglomeração, mas agora de forma generalizada. Então, está sendo obrigatório o uso de máscaras no estado de São Paulo. Eu vou buscar aqui também alguns dados referentes ao coronavírus no Brasil, mas tivemos o prefeito acabou de entrar aqui, já vou chamar para a gente poder conversar. Vamos lá, vamos lá. Olá, Olá, prefeito, tudo bem? olá, tudo bem? Só um minutinho que eu vou tirar a máscara para facilitar. Pois não, fique à vontade. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo bem, o senhor está me ouvindo também? Tudo bem, prazer falar contigo aí. Eu que agradeço primeiro a atenção do senhor, prefeito, por nos atender aqui pelo Parlamento Aberto. Já antes da gente começar a nossa conversa, convido a todos que estão aqui acompanhando a nossa live para que acompanhem o nosso perfil aqui no Instagram, Parlamento Aberto, que a gente desenvolve as informações da Câmara de Vereadores. Prefeito, hoje foram 12 novos casos confirmados, inclusive o senhor colocou aqui na sua rede social, já como o senhor tem feito desde o início da pandemia. Gostaria de começar a nossa conversa tendo essa conjuntura em Piracicaba, lembrar que o Senado Federal aprovou o auxílio financeiro aos estados e municípios dentro do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. A partir dessa aprovação, como a Prefeitura se prepara para ter acesso a esses recursos para incrementar nesse combate ao coronavírus? Em primeiro lugar, eu queria apenas fazer uma correção na colocação. A queda das receitas dos municípios do Brasil e dos estados é uma coisa brutal. O que o governo federal vai fazer é dar um auxílio, que isso deve cobrir entre 35% e 50% de toda a queda da arrecadação. Então, esse auxílio ele é bem-vindo, ele é importante. É claro que os prefeitos gostariam que fosse mais. Isso vem ajudar a redução no nosso déficit. É bom lembrar que no começo do ano nós fizemos um contingenciamento cortando 28 milhões e a semana passada nós fizemos um outro corte que deu 22. Portanto, nós já tínhamos nos antecipado em 60 milhões de corte. E agora, com a possibilidade de vir o recurso do governo, é claro que a gente aí vai ter um déficit, mas é menor. E a gente vai tentar administrar da melhor maneira possível. Mas isso exige sacrifício, porque quando você tem um déficit, tem que cortar despesas, com hora extra, com viagem, com serviços, com zeladoria da cidade e principalmente com investimentos. Certo, mas para ter acesso, a Prefeitura já tem algum plano específico do quanto ela vai pleitear desse valor? Já existe um plano nesse sentido? Não, tem dois projetos no Congresso. Tem um projeto no Congresso Nacional e um projeto no Senado. O projeto aprovado pela Câmara,
ele transfere uma quantidade maior de recursos para os municípios, mas ele é variável. É de acordo com a queda da receita, vai colocando mais. O Senado entendeu que isso não era o correto e resolveu fazer um valor fixo. E, ao fazer um valor fixo, colocou ele para baixo. Em qualquer hipótese, esse recurso não virá por convênio, ele virá pelo sistema de transferência. O FPM, ele vem automaticamente. Salário de educação, ele vem automaticamente. O ICMS, ele vem automaticamente. Eu imagino que no corpo da lei vai fazer com que esse recurso venha de forma automática em 4 parcelas. Agora, a Prefeitura anunciou, inclusive hoje mesmo, a compra de 20 novos respiradores para o hospital regional. No caso da questão da transferência das verbas federais, quais são os pontos que o senhor entende que são mais importantes aqui em Piracicaba para ser investido? Onde estaria o gargalo do atendimento à pandemia? Olha, Eric, 2 coisas. Primeiro, que esses 2,4 bilhões, ele é do hospital regional e é do dinheiro estadual, não é da prefeitura. Portanto, quem gastou já uma parte desse recurso foi o governo do estado. E nós temos um orçamento aprovado. A Câmara aprovou um orçamento. Esse orçamento dá o direito da prefeitura a gastar desde que tenha receita. A receita da prefeitura para fechar o ano, ele é menor do que vai gastar. Nós vamos ter um déficit. Mas tudo isso já está planejado. Nós vamos gastar isso com merenda, com transporte, com rede de energia elétrica, com zeladoria, com salário de funcionário, transferência para o IPASP. Eu não imagino que esse recurso tenha sido carimbado para alguma coisa. Ele vem compor o orçamento do município, o que é bom, porque os prefeitos têm liberdade de poder fazer a alocação. O que poderá vir adicional é um recurso à parte que ele vem exclusivamente para a saúde. E aí sim, quando ele vier, nós vamos fazer uma discussão com o secretário Pedro Mello para verificar quais são as ações que vão precisar. Do ponto de vista macro, nós já estamos gastando nas coisas mais importantes. Nós estamos comprando IPI, estamos comprando máscara, estamos comprando álcool em gel, comprando alguns equipamentos, gastando com hora extra. O gasto que nós estamos fazendo é um gasto que já estava planejado. Você pega a nova UPA da Vila Cristina, nós gastamos lá 4 milhões e 800 das obras e gastou mais de 1,5 milhão na compra dos equipamentos, inclusive as UTIs. Prefeito, no radar do coronavírus que o senhor tem publicado na sua rede social, o senhor coloca os dados de 10 dias, né, anteriores até a data atual. E em 10 dias nós tivemos aqui, dobrou o número de casos, de 70 que foi em 24 de abril para 152 hoje. Como que o senhor avalia essa curva em Piracicaba? Qual que de que maneira essa curva está muito acentuada? Ou é algo que já era previsto? Como que o senhor avalia essa situação? Olha, esses dados colocados no meu Face é apenas para sinalizar para a sociedade de que, mesmo que nós estejamos trabalhando com muito sacrifício, com muito aperto, os números de casos estão aumentando. Estão aumentando no Brasil, aumentando no estado de São Paulo, aumentando na região e aumentando em Piracicaba. É por isso que cada cidadão tem que dar a sua parte. A sua parte é fazendo bem a sua higienização, lavando as mãos com água e sabão, e bem, sempre que possível, utilizar o álcool em gel sempre que possível e usar máscara sempre que sair de casa, para que a gente possa fazer com que o vírus circule menos e a gente diminua o ritmo de crescimento dessa curva. Mas a curva ela está ascendente no estado de São Paulo e na nossa região. Prefeito, só comentário, aqui tem já bastante pessoas acompanhando aqui, já ultrapassamos uma centena de pessoas acompanhando a nossa live, várias pessoas aqui elogiando o trabalho da Prefeitura, elogiando o trabalho do senhor, mandando aqui mensagens positivas, porque a gente sabe que o momento não é um momento simples, é um momento muito complicado. Mas eu gostaria de entrar num assunto que tem sido muito pauta na cidade, que é a relação do isolamento social. O governo do estado faz o sistema de monitoramento inteligente. E em Piracicaba, ele coloca como determinado ali 70% de isolamento. Piracicaba
tem tido dificuldade de alcançar esse valor, ficando ali entre 40% e 50%. Ontem, por exemplo, foi um dia que teve um dia alto de isolamento em Piracicaba, foi 56% de isolamento. Por que a cidade está enfrentando tanta dificuldade de manter alto o nível de isolamento? E o que a prefeitura pensa em fazer mais ainda em torno desse assunto? Olha, primeiro, se todo mundo cumpriu o decreto do nosso governador, referendado pela Justiça de Piracicaba, fazendo com que os estabelecimentos que não são prioritários, eles não estejam abertos. E se a população colaborar também saindo pouco de casa, a gente pode manter um isolamento um pouco mais elevado. No entanto, nós vamos ter muita dificuldade para fazer isso, por uma razão muito simples. A base da economia de Piracicaba ela é diferente dos demais municípios. A maioria dos municípios tem um peso muito alto no setor de serviços e no setor de comércio. Nós temos um peso muito alto no setor industrial. Como o setor industrial está trabalhando, é claro que essas pessoas estão circulando, sai de casa de ônibus, sai de casa de van, sai de carro de fretado, sai de automóvel, sai de Uber, você tem uma maior circulação. Portanto, é um pouco mais difícil nós mantermos um índice de isolamento tão elevado como uma cidade que tem um setor de serviços de comércio mais alto, onde a maior parte está fechada. Então, a característica da cidade leva ao isolamento menor. O Estado de São Paulo deveria levar em conta. Todos os municípios muito industrializados vão ter as mesmas dificuldades que a gente. Perfeito. Já que o senhor citou a questão do Estado, né, na quinta-feira, o governo do Estado anunciou que o Estado está próximo de 90% dos leitos de UTI ocupados, né? Queria saber se já existe alguma articulação com o governo do Estado, junto com Piracicaba, para que possa receber pacientes que sejam de fora, como isso está sendo articulado, e também aproveito para saber qual que é a capacidade instalada de Piracicaba aqui em torno dos leitos de UTI. Olha, Eric, essa pergunta sua, eu vou dar uma resposta óbvia. Piracicaba já está recebendo os pacientes de Charqueada, de São Pedro, de Rio Claro, de Iracemápolis. Parte das mortes que aconteceram na região, elas ocorreram nos hospitais de Piracicaba. Piracicaba é polo. Não é à toa que aqui tem 4 hospitais de referência. Tem a Santa Casa, tem o Hospital da Cana, tem a Unimed e tem o Hospital Regional. O sistema de saúde ele é único. Não dá para ter um hospital do tamanho da Santa Casa em Iracemápolis, em São Pedro, Charqueada, nos municípios menores. É evidentemente que as pessoas que têm maior complexidade no seu atendimento sejam atendidas em Piracicaba. O que está acontecendo na Grande São Paulo? Os leitos de UTI já estão ficando congestionados. Então, se você congestiona na capital, é claro que isso vai sendo levado para os hospitais no seu entorno. O vice-versa também é verdadeiro. Se a epidemia tivesse concentrada em Santo André, São Bernardo, os pacientes seriam levados para São Paulo, para Mauá, para Diadema, para Osasco, assim por diante. O sistema de saúde ele é único, ele se comunica com todo mundo. Eu vou dar um exemplo. A semana passada nós tivemos um acidente de uma família que estava fazendo um churrasco. Estourou a churrasqueira e queimou 3 pessoas. Uma queimou muito. Elas foram internadas num hospital aqui de Piracicaba, e elas foram transportadas para Limeira, porque a referência de queimados é na cidade de Limeira e não em Piracicaba. Perfeito. Mas em relação a vir pacientes da Grande São Paulo ou da região metropolitana, isso ainda não tem definido, não existe nenhum trabalho nesse sentido ainda. Não, isso não tem. Veja, Eric, até outro dia uma senhora fez um comentário absurdo a respeito de trazer pacientes de São Paulo para cá. No Estado, tem um sistema chamado CROSS, que é a Central de Regulação das Vagas no SUS. Todas as vagas são colocadas dentro desse sistema. É um sistema automático. Piracicaba coloca, Santa Bárbara coloca, Campinas coloca e Araraquara coloca. Se congestiona a nossa rede aqui em Piracicaba, o paciente que é urgente, ele será transportado para Campinas, para Botucatu e para Ribeirão. E vice-versa. Se nós tivermos um paciente com problema, não tem vaga em Rio Claro, evidentemente, se tiver vaga em Piracicaba, ou tiver vaga em Campinas, ou em Botucatu, ele é transportado. Isso não precisa nem acordar, porque isso já foi acordado anteriormente através do Sistema Único de Saúde.
É interessante porque a gente, quando anunciou a live com o senhor, prefeito, e esse foi um dos principais questionamentos. E essa lógica que o senhor está colocando, eu acho que se aplica, sobretudo, ao hospital regional também. O investimento que há dentro do hospital regional, é evidente que ele vai entrar no sistema, desse mesmo sistema, para poder atender. Não é só o hospital regional, não. São as vagas eu estou citando porque foi tratado dele especificamente, mas é a mesma lógica para todos os hospitais, porque o sistema é único de saúde, não é municipal de saúde. Vou dar um dado. Se você tem na região muitas pessoas obesas, que elas precisam fazer a cirurgia bariátrica, qual é o único hospital credenciado em toda a região, num raio de 100, 150 quilômetros? É o Hospital da Cana. Então, o paciente vem de Araraquara, o paciente vem de Araras, ele vem de Rio Claro, ele vem de Leme, porque o sistema único é assim que funciona. Você tem hierarquias. Por exemplo, pouca gente sabe, mas a Santa Casa recebe pacientes de cardiologia de Sorocaba, porque aqui tem uma certa especialidade que em Sorocaba não tem. Isso é a referência nesse assunto, né? Agora, falando em taxa de ocupação, teve uma matéria publicada na imprensa, no Jornal de Piracicaba, que foi inclusive assinada pela jornalista Andressa Mota, que aponta aumento de 43,55% nos casos de óbito por insuficiência respiratória, de janeiro a abril desse ano, comparado com o mesmo período. Segundo a matéria, foram 89 esse ano contra 62 no ano passado. Os dados são, inclusive, lá do painel da transparência do Registro Civil. Tendo esses dados... porque isso é um assunto que também está como desafio para o poder público, quantos testes foram feitos e o quanto próximo da realidade, o que nós temos de casos confirmados, a gente pode ter essa tranquilidade, prefeito? Olha, nós estamos fazendo os testes normais, teve uma vantagem, anteriormente nós fazíamos os testes, eles iam para Rio Claro, para o laboratório Adolfo Lutz, ali o LACEN, o laboratório central, e ele ia para o Adolfo Lutz em São Paulo. O governador credenciou 38 laboratórios no estado e credenciou um laboratório em Rio Claro. Portanto, o nosso teste, que levava 10 dias para retornar, agora ele está retornando no máximo em 72 horas. Portanto, essa é uma das razões pelas quais, inclusive, aumentou o número de casos. Eles voltaram de forma mais rápida. Então, eu acho que hoje nós estamos num ritmo crescente, mas nós não temos muito estoque de casos a voltarem para Piracicaba. Então, essa mudança ela impactou diretamente naquele dado anterior que a gente conversou em relação aos infectados, né? Então, por conta dessa agilidade. Professor, prefeito, tem vários comentários aqui e muitos estão questionando em relação à educação, a educação pública municipal. O que já tem de certo em relação à rede pública de ensino aqui no município? Lógico, continuam as aulas. De que maneira está esse setor, prefeito? O que o senhor pode nos informar em relação a isso? Tem uma portaria da Secretaria da Educação, em conjunto com a Diretoria de Ensino, que as aulas estão suspensas até essa semana, acho que até dia 6, se não me engano. Nós estamos aguardando o que o Estado vai fazer, porque a rede de ensino fundamental do município com a rede de ensino fundamental do Estado e médio tem muita similaridade. A merenda é fornecida pela Prefeitura, o transporte dos alunos é feito pela Prefeitura, muitos professores trabalham nas duas redes, então a decisão, em geral, aí é em conjunto. Se houver uma ampliação por parte do Estado, muito provavelmente haverá também por parte da Prefeitura. O que é diferente é o ensino infantil. O ensino infantil é de responsabilidade também, é exclusiva do município. Mas a tendência nossa é fazer uma única coisa. Se tiver que prolongar, faz no ensino infantil no fundamental. Se tiver que dar férias, faz nos dois, para que a gente não tenha dois regimes, uma parte dos professores em férias e uma parte dos professores trabalhando. Mas eu queria dizer para a rede, para os professores da rede, para os pais que têm alunos na rede, é esperar que nas próximas 48 horas nós devemos tomar uma decisão a esse respeito. É importante isso. Então fica aqui a informação em primeira mão do prefeito sobre essa decisão em torno das aulas na rede municipal. Porque hoje é dia 4, então até o dia 7 a gente toma uma decisão. Toma essa decisão. Dia 7 será quinta-feira, correto? Eu queria esclarecer, muitos pais ficam aflitos,
Por que há o isolamento social na escola? A criança dentro da escola ela é bem protegida, mas o deslocamento dela da casa até a nossa escola, em geral, é a pé. Conversa com um, conversa com outro, põe a mão num poste, conversa com outra pessoa, cumprimenta as pessoas. E se essa criança se contaminar, ao voltar para casa, ela contamina o pai, a mãe, o tio, o avô. É por isso que houve o isolamento na educação do Brasil de forma mais acirrada. Tem um pessoal aqui colocando que poderia fazer tudo virtual, mas aí também eu acredito que entra numa situação da realidade do sistema público, não só da estrutura municipal, mas dos alunos em ter condição de ter esse sistema virtual. Existe algum tipo de trabalho nesse sentido, de voltar virtualmente? Olha, Éric, esse é um bom debate. Eu não imagino que as escolas públicas de ensino fundamental e médio do Brasil estejam totalmente preparadas para fazer isso. Porque não basta ter a tecnologia, tem que treinar também e qualificar os professores. E depois, nem todas as crianças têm os equipamentos em casa. Ao fazer isso, você vai provocar uma elitização sem precedentes. E, nesse momento, nós temos que acolher, educar e qualificar bem as crianças mais pobres que dependem da escola pública. E depois, como que você faz isso na educação infantil? Você vai fazer ensino à distância, no acolhimento, no berçário, na pré-escola e no maternal. Há uma dificuldade muito grande. Claro que quando terminar essa pandemia, todo mundo vai ter que discutir o que fazer para frente, porque você pode fazer algumas coisas à distância, mas não dá para fazer tudo. Perfeito. Aproveitando aqui a nossa audiência, que está muito boa, prefeito, divulgar que amanhã estarei aqui com o Fábio Negreiros, o dirigente estadual de ensino, e também, já de antemão, acredito que esse assunto vai surgir. Então, o pessoal que está acompanhando aqui na nossa live, peço aí que siga o nosso perfil no Instagram e já fica atento aí que amanhã vai ter o Fábio Negreiros aqui, dirigente estadual de ensino. Prefeito, gostaria que o senhor comentasse a situação ali que ocorreu no Lar Betel. A gente sabe que foi ali um surto muito localizado, mas qual que foi a ação da prefeitura em torno, não apenas do Lar Betel, mas a partir do Lar Betel, Piracicaba tem muitas casas de idosos, né? Que tipo de cuidado a prefeitura tem tomado em torno desses ambientes? Olha, foi oportuna essa colocação, falar do Lar Betel, porque o que aconteceu foi uma fatalidade que entristece toda a cidade de Piracicaba, pelo que aconteceu com os nossos idosos que lá estavam. Os técnicos do Lar Betel são bons profissionais, a sua direção cuida com carinho, tem muita gente voluntária, mas aconteceu uma fatalidade, e essa fatalidade ocorreu porque muito provavelmente teve algum descuido no meio do caminho. Alguém que foi fazer uma visita, alguém que foi fazer uma doação de material, alguém que foi lá comprar no brechó para ajudar o lar, tá certo? E aconteceu essa fatalidade. Eu queria que a população de Piracicaba imaginasse uma loja de departamento grande, onde o caixa estivesse contaminado, onde a menina do crediário estivesse contaminado, onde o vendedor estivesse contaminado. No Lar Betel, que tem 80 idosos e 80 funcionários, aconteceu essa fatalidade, onde muita gente teve a doença e muitos óbitos. Numa loja de departamento, se não tiver o isolamento adequado, não tiver a higienização bem feita, não tiver a máscara, não tiver álcool gel, poderia ter acontecido a mesma coisa. E a nossa vigilância sanitária e a vigilância em saúde, desde o primeiro caso, eles estão monitorando aquilo. Fizeram bloqueio, a nossa equipe esteve lá, deu toda a orientação, periodicamente o pessoal passa por lá dando orientação. E nós aproveitamos para pegar a vigilância sanitária e a nossa vigilância epidemiológica e a vigilância saúde, eles estão fazendo as visitas. Nós tivemos uma equipe para o Lar Betel e uma equipe para visitar os demais. Isso está sendo insuficiente. Na manhã de hoje, nós conversamos para fazer 2 equipes, porque nós temos um pouco mais de 20 abrigos de idosos na cidade. O que nós temos que fazer é dar toda a orientação e nos colocar à disposição para que a gente não tenha, de novo, uma nova fatalidade. Perfeito. Prefeito, tem aqui o pessoal participando.
E tem vários comentários, eu não vou entrar em detalhes, mas são, eu nem diria denúncias, porque quando a gente fala em denúncia, né, a gente fala em coisa séria. Né? Denúncia, alguém tem que fazer uma denúncia correta, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho como que a prefeitura está enfrentando a situação das fake news, que é algo que está muito em evidência e a gente vê que dentro do combate à pandemia, os próprios órgãos, os órgãos públicos estão tendo dificuldade. Eu vi recentemente uma reportagem sobre as fake news lá de Manaus, em que as pessoas estão falando que usaram uma foto para falar que um caixão estava sendo enterrado com pedra e não com gente, essas coisas. Como que a prefeitura está trabalhando essa situação, prefeito? Olha, em primeiro lugar, eu queria dizer para a população de Piracicaba que desde o primeiro dia, no começo de março, nós fazemos as nossas comunicações oficiais pelo site da prefeitura. Nós obedecemos às informações que são veiculadas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde do Estado. Nenhuma informação que não esteja no site da prefeitura é uma informação oficial. Depois eu reproduzo as principais informações da prefeitura no meu Face e a gente dá outras explicações. Todas são informações oficiais. É lamentável que algumas pessoas façam brincadeiras dessa natureza, prestem um desserviço num momento tão importante da sociedade, onde nós temos mais de 100 mil casos. Assim, milhares de pessoas morreram no Brasil. Nós tivemos, hoje, passou de 7 mil pessoas que morreram por conta do Covid-19. Ainda tem pessoas que acham graça, brincando com a desgraça alheia. Isso é um desserviço e eu acho que, passando essa pandemia, a legislação tem que ser aperfeiçoada para que haja punição a quem faz uma coisa como essa. Então eu deixo aqui para o pessoal que está nos acompanhando, você quer ter as informações corretas, acompanhe nos veículos de comunicação, a prefeitura, o piracicaba.sp.gov.br, tem feito um trabalho diário ali de informações, inclusive o site da Câmara também, o câmarapiracicaba.sp.gov.br, tem repercutido algumas informações que a prefeitura tem colocado, justamente para minimizar o quanto possível, né, esse tipo de situação que se cria em torno de fake news. Mas dando um encaminhamento aqui ao nosso... Eu perguntei isso por conta dos assuntos que vão surgindo aqui, prefeito. Mas eu gostaria de colocar, no último dia 22, o Conselho Nacional de Saúde recomendou ao Ministério de Saúde e às secretarias municipais e estaduais de saúde que atendam ao princípio da fila única diante da pandemia do novo coronavírus. Que, para quem não sabe, a fila única seria fazer uma fila tanto para a rede municipal pública quanto para a rede privada. A prefeitura pretende adotar essa medida em Piracicaba? Acha necessário chegar a esse ponto? Eu não entendi a explicação da fila única. A fila única, pelo que eu vi do Conselho Nacional, é que envolva tanto a rede pública quanto a privada, fazendo uma fila única apenas. Foi uma recomendação do Conselho Nacional de Saúde. Eu queria saber se a prefeitura pode adotar esse tipo de medida. Não, eu sei, Érico, eu queria entender por que misturar o público e o privado, a fila única em relação a quê? Em relação aos casos de Covid, por conta, pelo que eu entendi da recomendação, caso tenha falta de leitos em um ou outro, você tem uma fila única que atende em relação aos leitos, claro. Não, veja, o sistema é único, Érico. Hoje, nós temos um número de leitos reservado na Santa Casa, nós temos um número de leitos reservado na Cana, um número de leitos reservado na Unimed e um número de leitos reservado no hospital regional. E, aparentemente, todo mundo está sendo internado. Quem tem convênio vai na Unimed, quem tem convênio da São Francisco vai no Hospital da Cana, quem tem o convênio da Santa Casa de Saúde vai na Santa Casa e assim por diante. Se lá na frente tiver dificuldade, a população de Piracicaba pode ter certeza absoluta. O cidadão piracicabano será atendido com plano de saúde ou sem plano de saúde. Ele será atendido na rede pública, se tiver vaga, e se não tiver vaga, será na rede particular, e vice-versa. O nosso papel central é atender o cidadão, independentemente dele ter o plano de saúde. Essa recomendação e essa discussão ocorreu já no comecinho de março. Nós fizemos com os hospitais.
aparentemente está bem distribuído, mas se tivermos a ocasião de ter dificuldade em internar, a população de Piracicaba e da região pode ficar tranquila que o cidadão será internado. Prefeito, mas só para eu entender, essa articulação entre rede pública e privada é algo que acontece aqui no caso do município e a região que a gente atende. Não seria algo nacional, no sentido assim, uma lei federal que determine essa fila única. Então, isso também é um pouco da boa relação que a prefeitura mantém com os hospitais privados. Como que é esse contato com os hospitais privados que o senhor tem? Veja só, quem controla tudo isso é o Sistema Único de Saúde. Tem a rede particular e a rede pública. O cidadão é um cidadão brasileiro, é um cidadão paulista, é um cidadão piracicabano. Ele tem o direito de ser atendido. Então, tenha plano ou não tenha plano. O que acontece? Se faltar leitos na rede pública, o setor público compra leitos no setor privado. E se faltar vagas e leitos na rede particular, nós vamos também fazer de tudo para atender esse cidadão no hospital público. Então, cada autoridade sanitária vai acabar achando a melhor solução. O que nos preocupa, o que o Conselho Nacional de Saúde determinou, é que todo mundo tem que ser atendido. Perfeito. Em outras entrevistas que o senhor já fez por conta da pandemia, o senhor falou da questão das manifestações, as chamadas as carreatas que pedem a abertura do comércio. E é claro, a gente vive num país democrático, então não dá para você coibir que uma pessoa, de uma maneira democrática, vá e questionar. Mas ainda tem, né, essa questão de comércios que estão abrindo a meia porta. Como que está o trabalho da Guarda Civil em torno de coibir essas ações? E se existe algo de advertir os empresários que estejam cometendo esse, vamos dizer, delito, né? Esse crime, delito. Veja, tanto a Guarda Municipal como a Polícia Civil estão agindo. E está agindo também o nosso PROCON. Então, e a nossa vigilância sanitária também está agindo. Por exemplo, no dia de hoje, teve uma mega operação que percorreu diversas ruas da cidade, com participantes da Polícia Militar e da Polícia Civil, fazendo abordagem. Sempre que a nossa guarda ou a polícia vai, é feito de forma civilizada, espera-se, pede para baixar a porta, não tem truculência, e, em geral, os comerciantes são atendidos. Naquele momento, eles fecham os seus estabelecimentos. Se, por acaso, tiver incidência, terá mais uma advertência. E, na terceira vez, se for o caso, a nossa guarda e a polícia são obrigados a multar. Então, esse que está sendo o procedimento, e está sendo feito isso desde o início da publicação dos decretos. O nosso estilo fazer sempre advertência, esclarecer, mostrar a importância, e a Guarda Municipal e a Polícia Militar têm feito isso bem. Só em alguns casos que tem abuso é que você acaba fechando um pouco a força, né? Perfeito. Agora continuando no assunto de fiscalização, com o decreto da obrigatoriedade do uso de máscaras, como que será feita essa fiscalização? Já tem algum tipo de trabalho específico em torno disso, prefeito? Olha, não, a gente trabalha muito pela denúncia, mas como já tem os supermercados, as padarias que estão abertos e alguns estabelecimentos, uma coisa que foi surpreendente, Eric, é a adesão dos proprietários. Todos eles passaram a ser fiscais do decreto da prefeitura. Alguns estão fornecendo a máscara, a maioria põe o álcool gel, eles orientam as filas, eles não estão aceitando que o consumidor entre sem ter a máscara. Eu acho que esse decreto, que num primeiro momento era de recomendação para as pessoas saírem na rua com a máscara e obrigar nos estabelecimentos que foram flexibilizados, isso nós tivemos uma coisa muito efetiva, porque os proprietários também ficaram preocupados em levar multa. Mas passado o segundo, terceiro dia, quem vai ao supermercado pode verificar, dificilmente você encontra um cidadão sem máscara dentro desses estabelecimentos. Eu mesmo recentemente tive que ir no supermercado, estava obrigatório lá entrar com máscara, né, inclusive todo mundo com máscara também. Tem um pessoal que está perguntando aqui sobre questão de doação de máscara,
mas eu já também aproveito para anunciar que a gente vai conversar com a secretária municipal de assistência social, que vai falar também desse trabalho em torno de doações que o Fundo Social de Solidariedade realiza de maneira constante. Acredito que não só alimentos, como itens de higiene e de limpeza, também a máscara deve entrar na questão de doações e tudo mais. Mas, dando um encaminhamento aqui para a nossa conversa, em relação à lotação dos ônibus, qual que é a exigência que a Prefeitura faz à empresa Viajo em relação à manutenção dos ônibus que estão disponíveis? E se o senhor entende que a empresa está cumprindo todas as exigências de funcionamento? Lembrando, né, que, como o senhor falou, Piracicaba é uma cidade industrial, muitas pessoas que vão para as indústrias trabalhar vão de ônibus, alguns, é claro, são fretados, mas outros também não. Então, como que está a questão da lotação dos ônibus e essa fiscalização em torno disso? Olha, eu queria antes falar, complementar pela oportunidade de falar da solidariedade. Muitas empresas, muitas famílias estão fazendo um trabalho importante junto ao Fundo Social de Solidariedade e junto à Secretaria de Assistência Social, fazendo doações de alimentos, de material de limpeza e de máscaras, e isso tem ajudado muito a população, principalmente as mais vulneráveis e os mais necessitados. E é um trabalho muito bem articulado pelo Fundo Social e pela Secretaria de Desenvolvimento Social, com o apoio da Secretaria de Governo. Então, isso é uma coisa boa. Com relação aos ônibus, nós tivemos, por conta da flexibilização, uma queda muito grande no número de passageiros. Então, nos primeiros dias, deu muita confusão. Você tinha linha de ônibus vazias e algumas linhas de ônibus com uma certa superlotação. O Jorge Akira fez várias reuniões com as empresas e foram ajustando as linhas. Eu imagino que no dia de hoje a gente não tenha muita dificuldade. Mesmo porque nós temos um sistema de transporte coletivo, mas tem uma complementação de fretamentos. Nós temos em Piracicaba, de forma surpreendente, 10 mil passageiros dia que são transportados por ônibus fretados. Eles não sobrecarregam o nosso sistema. Eles vão diretamente para o Uninorte, para o Unileste, para o Parque Automotivo e outros setores da cidade. Perfeito. Agora, falando um pouco de orçamento, o senhor comentou lá em cima, no início da nossa conversa, mas queria só enfatizar, porque a gente acompanha as audiências públicas que acontecem na Câmara, a gente sabe que a situação de arrecadação ela já não vem bem, não é só por conta da pandemia. Os 3 anos anteriores de arrecadação desse seu mandato atual tem sido dificultoso nesse sentido. Mas esse ano, na audiência de metas fiscais, mostrou que o descompasso entre previsão e arrecadação estava menor do que o anterior, estava conseguindo se ajustar. Mas veio a pandemia. Qual que é o impacto que já dá para sentir da pandemia na arrecadação? Como o senhor citou, já tem um contingenciamento que, pelo que eu vi aqui, está dando 75 milhões de reais de contingenciamento. O que o senhor pode falar em torno da questão do impacto da arrecadação mesmo? Porque o pessoal, às vezes, que pensa do orçamento, não lembra que a prefeitura prevê, mas não quer dizer que tem o dinheiro, né? É isso. Você fixa a despesa e estima as receitas. Né? A situação das prefeituras são delicadíssimas. É a de Piracicaba e qualquer município médio. E os municípios mais industrializados são os que mais estão sofrendo, porque ele depende da produção industrial, ele depende da arrecadação do ICMS por parte do Estado, ele depende da arrecadação do ISS, que é a prestação de serviços, são as grandes empresas que recolhem ISS, e nós assistimos nos últimos 3 anos uma queda significativa na arrecadação desses impostos no Estado e nos municípios. E agora, por conta da pandemia, a situação se agravou. Eu não tenho um número, porque na sexta-feira, no dia 30, foi o último dia de recolhimento. Então, o banco só abriu hoje. Então, não deu ainda para fazer a classificação da receita que entrou de ICMS, de ISS, de fundo de participação. Nós vamos ter isso só daqui a 2 ou 3 dias. Mas eu posso adiantar que nós tivemos uma queda significativa de arrecadação em todos os impostos. E, como o mês de abril ele é um mês cheio da epidemia, a receita desse ano será mais acentuada do que no mês de... Desculpe, a receita no mês de maio será mais acentuada do que no mês de abril.
Perfeito. Mas dentro desse contexto, existe algum tipo de margem em termos de tributo, né, lógico, tributo municipal, que possa ser utilizado para algum tipo de incentivo fiscal para as empresas? Existe alguma margem nesse sentido, Não, prefeito? não, o município tem um raio de manobra muito pequeno para dar incentivo. O município arrecada ISS, IPTU e ITBI. Os demais impostos que são de circulação de mercadorias, que é o ICMS, e o IPI, eles são impostos federais e estaduais. Então, se a nossa receita está caindo, nós temos muita dificuldade em conceder algum incentivo. Mesmo porque esse incentivo que vai ser dado pelo governo federal, que foi aprovado no Senado no sábado à noite, e provavelmente será referendado pela Câmara Federal nos próximos dias, ele impõe que os municípios, para receber esses recursos, têm que assumir dois compromissos: não ficar aumentando a despesa e não estabelecer renúncia fiscal, porque senão também não tem sentido o governo federal dar dinheiro para o município e o município abrir mão da sua receita. Então, lógico que só como um comentário, as empresas vão ter que buscar linhas de crédito, né, de uma maneira, seja com bancos privados, públicos, para poder passar por esse período aí de rearranjo econômico. Não, e o governo federal, através do Ministério da Economia, já fez muito disso, viu? Linhas de financiamento na Caixa, no Banco do Brasil, no setor privado, no BNDES, tem uma boa linha de crédito. Aqui está todo mundo apertado, tem dificuldade em fazer o seu financiamento. Perfeito. Hoje está na pauta da ordem do dia da Câmara o projeto de emenda à Lei Orgânica 1 de 2020, que é do vereador Laércio Trevisan Júnior, que pode ou não, né, se for aprovado, dar autonomia ao prefeito para ordenar atividades urbanas, o que na prática significa que a prefeitura poderá decidir se o comércio volte a funcionar durante a pandemia. Como o senhor analisa esse projeto? O senhor acredita que dentro do cenário atual a cidade está pronta para restabelecer as atividades econômicas? Olha, eu diria que esse é um projeto inoportuno. Num momento de pandemia como essa, tentar fazer um projeto como esse me parece muito mais populismo, muito mais oportunismo do que tentar resolver o problema. Eu sou uma pessoa sensata, tenho muita experiência, não é uma determinação como essa que vai mudar as minhas características, vai me fazer flexibilizar algumas coisas. Eu não farei nada que não seja em prol da saúde da população, tá certo? Eu peço que os vereadores ponderem muito ao aprovar essa lei. Eu não sei se ela é legal, se ela não é inconstitucional. A nossa Procuradoria Jurídica, num primeiro instante, acha que ela tem vícios de legalidade, mas hoje eu sou um prefeito que tem experiência e tem um bom senso. Daqui a alguns anos poderá ter um prefeito que não tenha bom senso. A Câmara poderá estar dando a ele um cheque em branco muito grande e poderá assumir a responsabilidade. Existe uma repercussão que não é só do momento, né? Uma repercussão que vai muito além disso. Olha, se o Supremo Tribunal Federal não deixou o presidente da República... Isso que eu ia citar. Exatamente. E também teve aqui casos na cidade que tentaram abrir a revelia do decreto estadual também, não deu certo, né? Se não me engano. Não, veja só, Eric, o juiz aqui de Piracicaba negou uma liminar para as entidades empresariais, a CIP, CDL, Sincomércio, Ciesp, entre outros, não autorizando fazer a liberação, porque o decreto do governador ele é superior à decisão do município. Perfeito. Perfeito, mas falando agora da Câmara, eu gostaria que você analisasse o papel que a Câmara tem tido nesse ano, aqui por conta da pandemia, já foram devolvidos 4 milhões que a Câmara deixará de utilizar para ser utilizado no combate à pandemia, mas lembrando que nos últimos 3 anos já foram em torno de 32 milhões que a Câmara retornou para o Executivo, sobretudo dentro daquilo que a gente estava conversando por conta da situação financeira. Como que o senhor analisa o papel da Câmara hoje? Qual que é a sua relação com os vereadores hoje? Olha, eu tenho uma relação muito cordial com a Câmara, ela tem o papel de fiscalizar o Executivo, debater, aprovar, corrigir os projetos que são enviados pelo Legislativo. Eu fui vereador
portanto, eu sei como funciona a Câmara, qual é o papel do vereador, tenho o maior respeito por quem tem o mandato, quem faz esse tipo de trabalho. O que eu não tenho muito respeito é pelo populismo e pelo oportunismo. Isso não faz parte da minha característica. Então, quem faz uma coisa populista não merece nem o meu respeito, nem dos outros. Mas a Câmara, nesse momento de dificuldade financeira, através da mesa diretora, cujo presidente é o Gilmar Rota, eles entenderam que eles poderiam dar uma contribuição e cortar o orçamento. É diferente do que aconteceu nos anos passados. Nos anos anteriores, ele devolvia o superávit financeiro, mas tinha autorização para gastar. Nesse momento, eles fizeram um corte no orçamento. E esse corte no orçamento, ele joga também uma economia para o futuro. Foi extremamente importante o que o Legislativo fez, e eu só tenho que agradecer, porque isso ajudou muito a gente ampliar, nesse momento, os gastos no combate ao coronavírus. Todos os recursos que a gente economizou com a Câmara, nós suplementamos na Secretaria da Saúde, porque nesse momento quem vai mais gastar dinheiro é a Secretaria da Saúde. Perfeito. Tem várias pessoas que entraram, acho que depois que o senhor falou sobre a questão da educação municipal, só para reforçar a informação aqui, para não deixar sem resposta. O prefeito informou que no dia 7, quinta-feira, ele vai ter uma posição mais definida em torno da rede municipal de ensino, né, tendo, inclusive, a definição do Estado para poder fazer algo que seja unitário, do município trabalhando de um jeito e os professores do Estado trabalhando de outro. Né? Só estou enfatizando essa informação, prefeito, porque tem um pessoal que entrou aí depois, eu acho que não acompanhou o que o senhor tinha dito. Mas nós estamos quase caminhando aqui para o finalmente da nossa entrevista. Eu queria agradecer mais uma vez o senhor pela atenção. Eu sei que deve estar muito corrido aí. Realmente o trabalho deve estar realmente acima do normal, né, por conta dessa pandemia. Eu gostaria de aproveitar esses finais aqui. Legal, o senhor foi ministro da Saúde em 2002, tem essa experiência. O então candidato à presidência, José Serra, saiu do ministério, o senhor era secretário executivo, assumiu a pasta. O que o senhor traz de lição dos tempos de Ministério da Saúde, sobretudo nesse enfrentamento da pandemia, prefeito? Olha, eu olho com muita apreensão o que está ocorrendo, porque é uma epidemia muito grande, é acentuada, com reflexos profundos, e num período muito curto. E o Ministério tem bons técnicos, tem boas assessorias, e ocorreu uma mudança abrupta. Eu espero que a nova equipe que está dirigindo o Ministério aprenda rapidamente como funciona o Sistema Único de Saúde. E dou a eles um conselho: tem que ouvir os secretários estaduais de saúde, tem que ouvir os secretários municipais de saúde, porque o SUS é executado pelos municípios e pelos estados, muito mais pelos municípios do que pelos estados. Quem dita as regras, quem faz as portarias, quem faz as normas, quem dá as orientações é o Ministério da Saúde. E pelo fato de eu ter trabalhado 6 anos da minha vida no Ministério, não se esqueça que eu fui 5 anos secretário executivo do Ministério da Saúde, na implantação do Sistema Único de Saúde. Até então o SUS não estava efetivamente implantado, e depois, durante um ano, assumi o cargo de ministro da Saúde. E eu estou usando toda a experiência o que nós aprendemos para dialogar com a sociedade local, conversar com os profissionais de saúde, com as entidades médicas, com os hospitais, ter serenidade, porque é um momento muito delicado. Ninguém sabe o melhor caminho para enfrentar essa epidemia, essa pandemia. Todos nós estamos tateando. Eu imagino que as orientações dadas pelos imunologistas, pelos epidemiologistas, são as mais corretas. Nós temos que fazer com que haja o isolamento social da melhor maneira possível, para que a gente reduza a incidência dos casos da doença, para que não congestione a rede hospitalar, que ela não foi preparada para atender essa quantidade de pessoas. Agora, dentro da questão, já que o senhor citou a troca do Ministério da Saúde, desde que o novo ministro assumiu, Nelson Taik, os prefeitos já tiveram alguma orientação de como vai ser o trabalho daqui para frente, como que tem sido esse diálogo? Eu acredito que os prefeitos, quando eu digo, não todos os prefeitos, mas pelas suas associações, seus órgãos de representação junto, né, ao governo federal. O que o Ministério da Saúde já passou de orientação em torno disso? Olha, as orientações são as mesmas anteriores.
Desde o começo de março está se discutindo, fazendo as portarias, verificando as instruções e dando normas para que estados e municípios possam trabalhar. Nesses 10 dias, a única coisa que mudou foi a troca do ministro e de alguns membros da equipe, mas as portarias são as mesmas. Então continua tudo funcionando como estava do... Prefeito, temos várias pessoas aqui participando, mandando pergunta. Algumas delas aqui são de coisas que a gente passou, mas acabou não sendo específico. É possível o senhor passar para nós a informação de quantos leitos de Piracicaba estão ocupados atualmente? Leitos de UTI? Veja, quanto está ocupado, não sei, mas vou dar um dado que é importante. Nós temos em Piracicaba 151 leitos de UTI, nos 4 hospitais. Quase metade disso, entre 35% e 50%, disso está reservado para, eventualmente, atender pacientes com Covid-19. E nós temos, a estatística que eu tenho da última sexta-feira, não tenho do dia de hoje. Nós estávamos com umas 44 pessoas internadas. Uma parte em UTI e uma parte em enfermaria. Porque nós temos em Piracicaba 711 leitos de enfermaria. Quase metade disso reservado para o Covid. Ainda há espaço para que a gente possa atender a população de Piracicaba e a população da região. Em relação, certo, só respondendo aqui o que o pessoal está colocando. Em relação ao futuro, não muito distante, ao futuro aí, próximo mês, qual que é a previsão que a Prefeitura faz em termos da linha, da linha de crescimento, tanto dos casos e, sobretudo, das mortes, né, que são ligadas à Covid-19, prefeito? Olha, nós estamos acompanhando as estatísticas. Está crescendo o número de casos em Piracicaba, mas ele ainda, comparado com outros municípios, ele está abaixo dos índices desses municípios. Sempre que a gente faz o indicador, se calcula o número de casos por 100 mil habitantes e o número de internados por 100 mil habitantes e o número de mortes por 100 mil habitantes. Nós estamos com um número relativamente pequeno se comparado com algumas regiões. Mas isso não quer dizer nada, porque a expansão da epidemia ela pode ser rápida. Todo mundo diz que nós estamos atrasados quase 15 dias com relação a São Paulo. O que está acontecendo em São Paulo poderá ser transportado nos próximos 15 dias no interior. E nós temos que estar preparados e ter leite suficiente para poder atender caso venha ocorrer isso. Nesse sentido, o senhor acredita que o governador pode prorrogar mais uma vez o decreto da quarentena? Olha, eu prefiro não dar nenhum palpite, olhar, eles têm as informações, mas a população de Piracicaba e região tem que saber que a situação da capital de São Paulo é muito crítica. Há muitas mortes, há muita ocupação hospitalar, tanto de enfermaria como de UTI, tá certo? A situação deles é delicada e eles não podem afrouxar no isolamento social, porque eles vão ter dificuldade, se continuar nesse ritmo, ter dificuldade em fazer internações de pacientes. Perfeito. Prefeito, estamos aqui chegando ao final. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a atenção do senhor, aproveitar essa audiência gigantesca que a presença do senhor traz aqui para nós. O pessoal que está ouvindo a palavra do senhor, que é importante nesse momento, essa relação com o cidadão, para que ele possa se sentir seguro. Aproveito e convido todo mundo que está acompanhando aqui a acompanhar o nosso projeto Parlamento Aberto na Câmara. Estamos desenvolvendo matérias diárias, sempre levando a transparência pública e o acesso às informações. Eu gostaria, prefeito, para a gente finalizar, que o senhor deixasse que tipo de mensagem de otimismo, de esperança para o cidadão piracicabano para os próximos dias aí de enfrentamento da pandemia no município. Olha, eu queria dizer à população de Piracicaba que o setor público, junto com o setor privado, estão trabalhando intensamente, de forma planejada, para evitar o menor erro possível, para que a gente possa atender a população. Só na rede hospitalar nós temos mais de 4 mil profissionais que se dedicam 24 horas para o atendimento. E só na rede do município nós temos mais de 1.800 profissionais da saúde que também trabalham a maior parte 24 horas por dia, porque nós temos as 4 UPAs, nós temos o nosso COT e agora nós temos a tenda ali no Piracicamirim.
O que eu recomendo à população? Peço, higienize bem as suas mãos. Use as máscaras. Evite de sair de casa. Saia de casa quando for absolutamente necessário. Não deixe as pessoas mais velhas circularem pelas ruas da cidade. Se a gente fizer isso, nós vamos ter uma circulação menor do vírus aqui em Piracicaba e vamos ter menos casos confirmados. É isso que eu peço à população de Piracicaba. Tem transtorno, tem dificuldade, mas nesse momento não tem um outro remédio. Não tem vacina para essa doença e não tem nenhum remédio confirmado para essa doença. O melhor remédio é a prevenção, a higienização, o cuidado e o isolamento social. Se a gente continuar nessa batida, nós vamos ter um número menor de casos ao longo dos próximos dias. E uma última pergunta que chegou aqui, mas é coisa simples. Existe já algum tipo de plano pós-Covid na cidade? O senhor imagina o que pode ser feito depois ou ainda a atenção está toda para o momento? É que o pessoal vai mandando, eu vou só para... Eu achei interessante essa Não, posição. a pergunta é oportuna. Na quinta-feira passada, às 6 da tarde, nós fizemos uma reunião com o setor produtivo da cidade, com os comerciantes da cidade, com o pessoal de serviço, para que a gente possa imaginar o pós-isolamento. Se vai flexibilizar o comércio, os estabelecimentos, como nós vamos fazer isso? Vai flexibilizar e abrir tudo ao mesmo tempo ou vai voltar no que era antes? Não dá. Então, nós montamos um grupo de trabalho que está se debruçando já nessa semana para que a gente possa estar preparado para sair desse isolamento da melhor maneira possível. Perfeito. Wagner, muito obrigado mais uma vez. A todo o pessoal que está nos acompanhando aqui, peço para seguir o nosso Instagram aqui, o Parlamento Aberto, e acompanha as nossas informações. Mais uma vez agradecer também, parabenizar pelo trabalho. A gente sabe que o prefeito também está numa situação... Eu fiz um comentário outro dia, o pessoal falando, por que o prefeito está querendo que fique tudo fechado? Eu falei, que prefeito gostaria de ter o ICMS e o ISS nesse ano ter uma queda tão grande, né, prefeito? Então a gente sabe como o senhor está se esforçando aí, parabenizar, agradecer inclusive o trabalho da sua assessoria aí, da UD, por todo o contato, por trazer o senhor aqui ao Parlamento Aberto, tá bom? Muito obrigado. Érico, olha, muito obrigado, continue fazendo a divulgação, passe as informações oficiais, alimente o site da Câmara, nós temos que ser transparente e colocar a população de Piracicaba e a região que também assiste as informações corretas, para que todo mundo saiba o que está acontecendo. Perfeito. Valeu a todos que nos acompanham aqui em mais uma live do Parlamento Aberto. Lembrando que amanhã estará aqui o Fábio Negreiros. Vocês que estão perguntando sobre a questão da educação do Estado e tudo mais, Fábio Negreiros estará aqui, dirigente estadual de ensino, para a gente conversar. Prefeito, bom trabalho e tudo de bom para vocês aí na Prefeitura. Dê tudo certo. Tá bom, um abração aí. Muito obrigado, viu? Valeu.